Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que haja paz na vossa casa, que haja paz na vossa família. Chegando aqui com mais um clamor do meio-dia, quero pedir perdão a vocês por alguns atrasos, porque realmente a batalha é grande, a luta é grande, mas para a honra e glória do Senhor estamos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor e entendermos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Continuem aí dando seus likes, compartilhando esses vídeos. Se está abençoando a sua vida, abençoe mais famílias, porque é só através da sua compartilhação que os vídeos poderão chegar a mais pessoas que estão necessitando, amém? A descrição do grupo tá o link do grupo tá aí na descrição do canal, tem o meu e-mail, vocês podem estar mandando as suas mensagens, as suas perguntas, as suas sugestões, tá? Nós vamos estar estudando sobre o assunto que vocês sugerirem e vamos estar trazendo para vocês uma palavra à luz da palavra do Senhor, amém? Hoje nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro dos Salmos 34. Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu já quero fazer uma parte aqui. O que o salmista está falando? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Em tempo de dor, em tempo de angústia, em tempo de tristeza, em tempo de alegria, em tempo de bonança, em tempo de escassez. Em todo o tempo devemos estar com a nossa mente ligada em Cristo, louvando a Ele. Um louvor não quer dizer simplesmente você cantar um hino, uma canção, é maravilhoso, né? Mas a palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor com instrumentos, com palmas, com salmos, né? Existem várias maneiras de nós louvarmos o Senhor, com o nosso exemplo, com a nossa vida, né? Nós somos um livro aberto. O que o Senhor está mostrando para o seu semelhante através da tua vida e da minha vida? Será que quando alguém olha para nós, ele vê o brilho do Espírito Santo na sua vida? Eu não estou falando de usos e costumes, eu não estou falando de cabelo, de roupa, de maquiagem, não estou falando de nada disso, eu estou falando do brilho do Espírito Santo. Há uma diferença entre o justo e o injusto, há uma diferença. As pessoas olham e perguntam assim, mas o que tem com você? Você passa por tanta luta, você passa por tanta dificuldade, mas você está sempre sorrindo, você está sempre alegre, você está sempre feliz. Mesmo quando você está chorando, existe uma diferença. Isso acontece muito comigo. As pessoas perguntam, até quando você chora há uma diferença. Sim, há uma diferença. Porque é o brilho do Espírito Santo, é a comunhão com o Espírito Santo que faz a diferença. Amém? A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. O salmista que incentiva as pessoas que estão tristes, que estão iradas, que são nervosos, que são ansiosos. Ele diz assim, a minha alma se gloriará no Senhor e os mansos ouvirão e se alegrarão. O teu testemunho, meu irmão, mesmo minha irmã, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo você andando pelo deserto, seja o teu deserto uma separação familiar, seja o teu deserto uma enfermidade, um diagnóstico que o médico te deu que você não tem mais esperança, que não há mais esperança de vida para você. Porém, nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam no Senhor. Aqui o salmista, ele vem trazendo uma esperança para o povo de Deus.
E ele diz, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. O rei Davi aqui estava sendo perseguido por Saul. Ele havia sido ungido rei e Saul não queria aceitar isso. E Davi estava sendo perseguido por ele, porém quando o espírito mau pegava o rei Saul, quem é que consolava o rei Saul? Era Davi com a sua harpa. Ele vinha louvar o Senhor para que aquele espírito saísse da vida de Saul. Porém, quando isso acontecia, Saul voltava a perseguir Davi e Davi tinha que fugir. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo eu sendo cristã, mesmo eu sendo filha de Deus, mesmo você sendo cristão, você sendo filho de Deus, você vai ter perseguições. Porém, o rei Davi fala assim, o salmista, que nessa época ele não tinha assumido o reinado ainda, né? Ele vai dizer assim, venham comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Veja bem que através da iluminação daquela resposta, daquela comunhão de Davi com Deus, veio a iluminação, veio a clareza na mente das pessoas. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Aí você vai me dizer assim, mas eu confio e Deus não faz nada, porque você está pedindo a tua vontade e não a vontade de Deus. Porque quando você conseguir compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, você vai aceitar o momento que você está vivendo. Porque ou ele está servindo para exortar você, ou ele está servindo para edificar a sua fé em Deus, né? O Senhor, ele não permite que um servo dele passe por uma luta se não for para ensinar, se não for para nós aprendermos e para que isso sirva de exemplo para outras pessoas. Porque muitas vezes nós criamos conceitos na nossa mente, nós criamos sofismas na nossa mente. O que é um sofisma? Um sofisma é uma mentira que parece uma verdade. Satanás usa a palavra do Senhor para enganar os eleitos do Senhor. Ele tentou até o Senhor Jesus. Ele disse, tu não és o filho de Deus? Atira-te daí. E Deus não está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos a seu favor? Manda que essas pedras se tornem pão. Porém, o que Jesus respondeu a Satanás naquela época? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas muitas vezes a palavra que chega aos nossos ouvidos, mesmo parecendo que é de Deus, é de Satanás, para nos prender em cativeiros. Então nós precisamos ter o conhecimento da palavra. E Paulo vai dizer assim, busquem o conhecimento. Os profetas vão dizer assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. O Senhor não diz que é os ímpios que perecem, diz que é o povo de Deus que perece por falta de conhecimento. Não é o conhecimento da letra, porque a letra em si ela é morta, ela é apenas um livro. A Bíblia, ela é fechada, ela é apenas um livro. Porém, ela é aberta e buscando a iluminação do Espírito Santo, ela é a boca de Deus falando comigo e com você. Pare de questionar Deus por o que você está vivendo. Pare de questionar Deus por Deus ter te levado ao deserto. Porque Jesus, que era o Filho de Deus, foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Então, muitas das vezes o que você está passando não é obra de Satanás. Pode vir da parte dele, mas é com a permissão de Deus. Para que você aprenda. Para que você consiga ter uma comunhão com Deus. Amém? Eu entrego para você esta palavra com temor e tremor diante de Deus, porque não é fácil entregar uma palavra de exortação.
Mas esta palavra é uma palavra de exortação. É um chacoalhão para você acordar. Para você analisar onde foi que você desobedeceu a Deus para estar preso nesse cativeiro que você está hoje. O versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aquele que teme ao Senhor. Uma vida abundante, meu irmão, sucesso na vida, não é ter dinheiro, não é ter carro do ano, não é ter casa, não é ter apartamento. Sucesso, abundância, é viver bem com o que você tem. É viver bem com aquilo que o Senhor te deu, que é seu. Seu modo de falar, né? Porque tudo que nós temos pertence ao Senhor. Nós somos meros mordomos do Senhor. Nós somos meros administradores daquilo que está na nossa mão. Seja financeiro, seja profissão, seja família, seja ministério. Tudo o que está na nossa mão pertence ao Senhor. Nós apenas somos mordomo. Um dia o Senhor vai dizer assim: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amém? Louvado seja o Senhor. Ainda tínhamos mais o que falar, bastante coisas, mas eu vou ler mais um versículo do mesmo salmo que diz assim: vinde, meninos, ouvi-me. É o versículo 11 do Salmo 34. E diz assim: eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que neles confia será condenado. Amém? Então o Senhor traz uma palavra de exortação, mas uma palavra de esperança através do salmista Davi. Precisamos confiar no Senhor, mas precisamos também buscar o entendimento da sua palavra, para que nós não venhamos a questionar Deus. Amém? Por causa da nossa ignorância, muitas vezes. Muitas vezes nós lemos uma palavra e astutamente Satanás joga na nossa mente uma interpretação daquela palavra contrário àquilo que Deus está falando para nós. Nós precisamos ler o contexto, o texto, analisar, buscar no Senhor, porque o Senhor disse lá: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não basta você ler a Bíblia. Você tem que ter o conhecimento da palavra, a revelação da palavra. Amém? E isso só quem dá é o Espírito Santo. Isso você só consegue através da comunhão com o Espírito Santo. Amém? Eu vou cortar esse vídeo e vou fazer a oração no próximo para que não caia no meio da oração. Amém? Então, vamos orar no próximo vídeo. Amém?